Olá, sejam bem-vindos a mais um SaúdeCast SP, o podcast da saúde de São Paulo. E o nosso tema de hoje é sobre o programa Redenção. E como convidada, temos a assessora técnica do grupo Redenção, Lindsay Moe de Souza. Tudo bom, Lindsay? Tudo bom? Seja muito bem-vinda ao nosso SaúdeCast. Obrigada pelo convite. Lindsay, para a gente começar, me conta um pouquinho o que é o programa Redenção, como que surgiu. Então, o programa Redenção ele é um programa, uma política que está instituída na prefeitura, lá na Secretaria de Governo, né? Ele não é especificamente aqui da saúde. Mas ele é um programa intersecretarial, então ele envolve várias outras secretarias, e aí, a partir disso, cada secretaria tem ali uma função específica dentro desse programa, para o cuidado à pessoa. E aí, então, a gente aqui na saúde tem essa função de organizar as tarefas, né? A partir do que o programa lá do governo traz. E qual que é o principal papel da saúde dentro desse projeto? É fundamental, né? Porque a gente tem ali as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, geralmente na rua, né? E aí tem várias necessidades decorrentes do uso das substâncias diversas, as listas e as ilícitas, e aí, a partir daí, a pessoa precisa de um acolhimento adequado para encaminhamentos para tratamentos diversos, dependendo da especificidade. Então, a gente tem, a saúde tem uma equipe de consultório na rua, né, com várias especialidades, é uma equipe multiprofissional, e essa equipe de consultório na rua, entre outras tarefas, tem o consultório na rua que faz essa abordagem a essa pessoa e avalia, tem ali um acolhimento inicial e avalia qual é o encaminhamento. Então é isso, a saúde ela vai até a pessoa para oferecer esse apoio, esse cuidado. Que bacana. E para a gente entender um pouquinho melhor, para quem que é esse programa? Exemplo, caso eu tenha problema na minha família, gente que tenha problema com substâncias ilícitas, tem problema com álcool, eu posso ir até o Redenção, procurar ajuda? Como que funciona esse suporte? Na verdade, o programa Redenção, ele não existe um escritório específico de atendimento ou uma unidade, um equipamento. Ele é um programa que está dentro de todas as secretarias, né? Cada secretaria tem o seu papel ali. Então, o programa Redenção, em específico, atende as pessoas em situação de vulnerabilidade. Geralmente, elas estão na rua, estão em situação de rua, não necessariamente por não terem uma casa, mas na maior parte das vezes, a pessoa está numa situação de vulnerabilidade ali na rua em decorrência do uso, né? Então, o programa Redenção atende essas pessoas nessa situação. Se a gente tem alguém em casa que faz o uso de substâncias lícitas ou ilícitas, porque a gente tem uma questão de uso de álcool bem avançada também, né? Então, ali, essa pessoa, precisando deste acolhimento, dessa situação, você procura a UBS ou os CAPs álcool e drogas de referência do teu bairro. Então, a primeira entrada, sempre é importante você procurar a UBS, então a unidade básica ali. Tá? A partir da unidade básica que você vai ter um acolhimento, você explica a situação, a equipe te orienta e te insere ali num programa de cuidado, que aí depende do que você precisa, é bem específico, né? Me conta um pouquinho, como que funciona essas equipes? Como elas estão montadas? Quem vai estar ali na rua fazendo essa abordagem? Como que é feito? A gente tem uma política de atendimento a pessoa em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, que não foi instituído pelo programa Redenção, tá? Então, o consultório na rua, ele é uma política nacional, ele tem a atenção básica, tem a sua interlocução, a sua coordenadoria. Dentro do programa Redenção, ele faz parte desse processo. Então, a gente tem a equipe de consultório na rua é uma equipe multiprofissional, então você tem ali médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, e tem os agentes de saúde, os agentes sociais, então é uma grande equipe. A partir disso, essa equipe se organiza de uma maneira bem adequada, tem a sua sede numa unidade básica, né? Então não fica lá no governo, ou não tem um equipamento específico, então é uma política que está na atenção primária, e aí a partir disso essas pessoas saem a partir de um desenho específico do território, as equipes saem para fazer abordagem às pessoas em situação de rua. Então, assim, o consultório na rua, ele atende todas as pessoas em situação de vulnerabilidade que estiverem ali na rua, para atendimentos diversos.
Aí o programa Redenção empresta um pouco desse sistema de atendimento para que, então, o consultório na rua, encontrando alguém que faça o uso das substâncias, existe também um fluxo de atendimento e encaminhamento, né? Então, são equipe multiprofissional mesmo, de médicos a agentes de saúde. São várias secretarias envolvidas dentro desse projeto. E qual que é a importância das demais secretarias dentro desse projeto? Tá. Então, vamos entender do começo. O Programa Redenção, ele é um programa, como eu disse, instituído lá dentro da prefeitura, na Secretaria de Governo. A partir desse programa e dessa coordenação, todas as outras secretarias, eu não vou lembrar todas agora, não são todas que existem, mas são algumas fundamentais. Então, são várias secretarias ali que têm que participam desse cuidado, né? Então, cada um tem uma função específica. As principais secretarias, ou que, digamos assim, que é a porta de entrada para a pessoa ser atendida nesse programa, é a saúde e a assistência. Então, essas duas secretarias, elas têm um trabalho em conjunto, né? Então, agentes da Secretaria da Saúde com agentes da Secretaria Social, né, fazem esse atendimento ali à pessoa. Como é que funciona esse atendimento? As equipes, elas saem de uma maneira organizada. Então, a gente tinha ali a Cena Aberta de Uso que ficava na Rua Protestantes. Então, ali existia uma concentração muito severa de pessoas em situação de vulnerabilidade, domiciliadas ou não, né? A equipe, então, ela faz ali um trabalho de acolhimento. Ela aborda a pessoa, verifica quais são as necessidades, respeita o fato da pessoa querer conversar ou não, né? Existe um momento certo para fazer a abordagem, né? A pessoa está muito intoxicada, não adianta você querer fazer muita proposta, porque ela não tem a capacidade de absorver ali a sua informação. Então, as equipes, elas estavam ali naquele lugar de uma maneira atenta e faziam todo esse acolhimento. A partir do momento que não tem mais aquela cena principal, as equipes começam a se deslocar para todas as outras ruas, porque, veja bem, é muito complexo, né? Quando a gente fala de Cracolândia, antiga Cracolândia, a gente acha que só existe ali o uso de substâncias em cena aberta. E não é assim, no município todo tem. Agora, essas pessoas de consultório na rua que ficavam ali, eles estão organizados com os outros consultórios na rua que já existiam, de OSs diversas, tá? E aí agora tem as estratégias para fazer esses atendimentos. Cada consultório na rua tem um perímetro, percorre para fazer esse atendimento. Então, dentro dessa organização estratégica, a Secretaria da Saúde aborda a pessoa. Então, os trabalhadores do consultório na rua têm as pessoas cadastradas, então não são pessoas completamente desconhecidas. Já tem N encaminhamentos, não só pelo uso das substâncias, né? Quem está em situação de rua não necessariamente faz uso de substâncias. Então, é isso, é um cuidado integral, longitudinal. Você está ali fazendo abordagem, a equipe vai saber qual é o primeiro acolhimento. O que ela precisa? Está intoxicada? Vai encaminhar para o CAPS. Os CAPS álcool e drogas, né? Está com alguma questão mais clínica? Vamos levar para a UPA. Está legal, está organizada naquele momento da abordagem. Ela precisa de um acolhimento num centro de acolhida, aí a assistência que vai fazer esse encaminhamento. Então, a interconexão e qual o encaminhamento que a pessoa vai ter depende do momento que ela está sendo abordada ali. Isso é humanizado, né? Não existe um cronograma, vamos dizer assim. Primeiro você aborda a pessoa, você entende ali o que ela está precisando, a necessidade dela, para a partir daí ela ser encaminhada para um lugar específico certo. Para o que ela precisa, exatamente. Não vai todo mundo primeiramente para o primeiro lugar e depois a gente distribui. Não, já tem esse tato mais humanizado na hora da conversa, na hora do acolhimento ali. É bem específico, bem individualizado. E nesse circuito de atendimento, a gente também o Programa Redenção também trabalha com o Estado. Então, a gente tem equipamentos do Estado. Então, são vários fluxos. Suposição, um exemplo de um deles. Então, a pessoa está intoxicada, ela vai ao consultório na Rua Redenção, encaminha essa pessoa para o CAPS álcool e drogas, se ela não tiver com uma necessidade clínica mais evidente, né? Então, a equipe de enfermeiros e médicos que estão ali já tem esse olhar treinado para identificar isso, tecnicamente. Então, se a pessoa tem essa necessidade de ir para o CAPS 3, ela vai receber o acolhimento lá no CAPS 3. Aí a equipe multi do CAPS vai identificar. O CAPS 3 que eu falo é porque pode passar mais de um dia lá, né? Então, a gente tem várias denominações. Então, é melhor a gente falar CAPS álcool e drogas. Então, a pessoa está encaminhada lá, foi encaminhada para o CAPS álcool e drogas, faz
a avaliação inicial pela equipe de saúde de lá, e aí verifica se ela vai precisar ficar acolhida ali, ou se ela precisa de um outro encaminhamento. Aí, nesse fluxo, a gente tem hospitais, porque às vezes a pessoa precisa de um tratamento um pouco mais longo do que apenas aquilo que o CAPES pode oferecer ali. E apenas, que eu digo, depende da situação, né? Então, às vezes a pessoa está numa situação muito mais complexa e precisa de um acolhimento hospitalar, né? Mais complexo. Então, depende muito da situação da pessoa. Aí é que entra essa rede, né? A gente tem aí uma super rede e estamos diariamente trabalhando, construindo fluxos, reconstruindo, e cria uma outra possibilidade, porque a situação é muito dinâmica. A pessoa está numa rua num momento, à tarde ela está numa outra. Então, ela encontra várias equipes diferentes para esse tratamento. Então, também existe a necessidade dessa comunicação entre as equipes, porque a gente está falando da mesma pessoa, né? Não é simples, mas é possível. E a gente pode, então, falar aqui que a saúde é a porta de entrada para esse programa, então... De um modo geral, saúde e assistência é a porta de entrada. Eles andam lado a lado. Existe um trabalho em que existem duplas, né? Uma pessoa da assistência com uma pessoa da saúde e várias ações específicas para que, então, verifique. Porque a saúde e a assistência avaliando junto, ali a equipe decide a partir do que a pessoa traz de necessidade, mas não existe nenhum tipo de tratamento que seja levado à força, né? Dentro do tratamento do programa Redenção, não existe internações compulsórias, involuntárias, a depender da necessidade da pessoa. Se o médico avalia que sim, ok, mas de um modo geral, as pessoas estão sempre organizadas para dizer o que elas desejam. E a equipe técnica que está ali, ela tem a capacidade de entender, olha, vamos respeitar, vamos ofertar uma outra possibilidade. A pessoa não quer conversar de manhã, talvez à tarde ela queira. Então, é um trabalho de formiguinha, de insistência. Mas o objetivo sempre é proporcionar que a pessoa tenha uma vida digna dentro do que é possível para ela e dos recursos do governo. As equipes têm a possibilidade de acionar, tem o dever, a obrigação ética de acionar, por exemplo, o SAMU, de levar para a UPA, e aí alguns encaminhamentos podem se tornar voluntários ou involuntários a depender da necessidade. Mas existem avaliações técnicas que sobressaem-se aos desejos, né? Então, às vezes a pessoa precisa de uma hospitalização por algum tempo para não ter, né, diminuir pelo menos o risco que ela corre de vida, porque o uso das substâncias deixa a pessoa sem crítica, né? A gente vê coisas bem tristes na rua. Eu vejo menos, porque a gente está mais na gestão, mas quando a gente conversa com as equipes e a gente faz as reuniões de matriciamento, as pessoas, elas pedem a sanidade. Enfim, são N possibilidades. Então, tem muitos fluxos, aí não dá pra gente detalhar todos. Não dá pra entrar a fundo, mas né? O importante é saber que sempre tem uma possibilidade de encaminhamento, entendeu? E essa possibilidade de encaminhamento, ela é decidida ali com a equipe, fazer a oferta a partir do que a pessoa demanda e respeitando o que ela deseja. Então, olha como é complexo, né? Entendi. Não tem uma receita do bolo, não tem mesmo. É mais pessoal, né? Depende muito do que a pessoa está precisando, depende muito do suporte. Isso. E considerando que a pessoa, quando ela já está nessa situação, ela tem uma vida pregressa cheia de muitas questões que talvez nunca ninguém parou para ouvir. Então, não tem como você falar que você só está tratando a clínica do uso de substâncias. É impossível. Você está tratando uma pessoa que tem sistemas complexos de vida. Então, ela chegou naquele nível de necessidade e ela vincula com as equipes e cria o afeto. Então, quando a gente sai para a rua, porque o nosso núcleo é gestão, é escritório. Aqui, núcleo Redenção, a gente não faz atendimento ao paciente, a pessoa que está lá. A gente dá suporte para o trabalhador, facilitar e organizar os fluxos, né? Isso que eu ia te perguntar agora. O que faz uma assessora técnica nesse núcleo? Nossa, a gente faz muitas coisas, mas de um modo geral, a gente cria e organiza fluxos junto com as outras secretarias, né? Mas assim, eu vou te contar porque o Núcleo Redenção foi criado, né? Como eu disse, o Programa Redenção está na coordenadoria lá de CEP, né? Na Secretaria de Governo. Então, essa Secretaria de Coordenação, ela precisa de dados e informações de todas as demais, de número de atendimentos, pessoas atendidas, para onde encaminhou, porque é um trabalho humanizado, mas a gente só consegue melhorar a partir de indicadores. Não tem como você supor o que a pessoa precisa se a gente não tem ali avaliação técnica, um número que comprove. É assim que funciona. A política, ela gira em torno de números, de indicadores, para que então a questão humanística seja então aprimorada, né? Então,
Aí a gente tem as nossas áreas técnicas aqui da atenção básica, né, da Coordenadoria de Atenção Básica. Principalmente quem lida com essas duas políticas é a saúde mental e a POP Rua. Então a gente tem ali as equipes que ficam nessas áreas técnicas. Todo o trabalho do Programa Redenção tem que ter uma conversa e tem que ter o respeito às políticas que já estão criadas, inclusive a nível nacional, né? Então a gente tem as nossas diretrizes municipais, mas a gente segue políticas. De um modo geral, a gente faz o núcleo Redenção, então tem eu, Lindsay, tem Ângela, tem Rosângela. Nós somos assessoras técnicas, cada um dentro da sua especificidade. Temos um administrativo e temos um estagiário. Então, nós organizamos essas informações e filtramos essas informações e passamos para o governo para que o governo não fique acionando as áreas técnicas diretamente. Então, é como se nós fôssemos um receptor. A gente tem esse papel de organizar esse fluxo de informação e também oferecer o suporte para os trabalhadores, né? E é um papel bem importante, né? Ali, é a base, vamos dizer assim, né? Bom, a gente está recebendo muito elogio, de tipo, principalmente do governo. Nossa, tá muito bom, porque agora a gente está sabendo para quem pedir. Porque a organização, o fluxo de organização, ele é fundamental. E falando de cuidado, um cuidado integral, né, dessas pessoas, qual que é a importância do tratamento? Então, quando a gente está falando da clínica de cuidado, de uso de substâncias, que pode ser qualquer coisa, tem aí o vício também, por exemplo, em jogos, que os CAPs também tratam, tem esse escopo de tratamento. Qualquer tipo de vício, a gente está falando de pessoas que estão condicionadas e que não conseguem ter uma crítica adequada para fazer uma escolha de certo ou errado do ponto de vista do cuidado em saúde. E envolve aí muitas outras consequências, então você pode ter consequências neurológicas, psíquicas, e sempre tem, né? Emocionais, enfim. Você está falando de um contexto familiar muito complexo, então você não tem como pegar a pessoa que faz esse uso de qualquer substância que seja, olha, toma aqui esse remedinho, vai ficar tudo bem, toma de 8 em 8, porque a gente não está falando de uma clínica biológica, fisiológica exclusivamente, né? Na verdade, quando a pessoa já chega nesse estado de uso, já é uma consequência muito profunda de coisas que já estão acontecendo, desorganizações a nível biopsicossocial muito mais anteriores, né? Muito pregressas. Então, o cuidado da pessoa, a clínica de cuidado da pessoa, ela tem que ser longitudinal, né? Então, a gente está falando de acolhimento inicial, que pode vir a ser medicamentoso, sim. A gente tem a política de redução de danos, então não tem como você falar que a pessoa tem que ficar abstinente ou que não pode de jeito nenhum ficar abstinente. Cada caso é muito específico, né? O adicto nunca deixa de ser porque o condicionamento neurológico, ele é muito profundo, né? Os gatilhos emocionais, eles sempre vão existir. Você precisa ofertar, né? Então, vamos falar especificamente da saúde. A gente precisa ofertar para a pessoa ali um primeiro momento, um tratamento, uma terapêutica medicamentosa, efetiva total. Então, a pessoa ela tem que sentir segurança na equipe que está acolhendo ela, tanto de consultório na rua, tanto quanto de CAPs, ou se depois vai para algum hospital do estado, ou algum dos nossos hospitais também, né? Que a gente tem a rede hospitalar municipal e estadual que faz essa articulação. Ou depois em outras clínicas, né? A partir do tratamento que foi ofertado. Então, pessoas que precisam ficar abstinentes por questões de agravos de saúde, tem pessoas que se ficarem abstinentes, você está ali proporcionando gatilhos muito complicados e depois se ela tiver uma recaída vai ser muito mais grave. Então não existe um passo a passo, um cronograma. O fundamental é você fazer o vínculo com essa pessoa para ela sentir a confiança e você tentar esmiuçar dentro da terapêutica todos os complexos, todo o sistema de complexidade que fez com que ela chegasse nesse estado, né? Portanto, a clínica não é linear. Se a pessoa está muito bem num dia, no outro dia ela está com uma dor profunda. Então, existem N terapias dentro do programa da saúde, né? E psicoterapias, terapias ocupacionais, terapias de grupo, terapias individuais, depende do que a pessoa precisa. E é isso, é muito específico, precisa daquele acolhimento ali individualizado. A pessoa que está ali, ela não se sentir muito incomodada, você nunca sabe como você está encontrando a pessoa ali, né? Então, a gente ouve dos trabalhadores que tem pessoas que são muito agressivas, porque estão literalmente intoxicadas, ou elas estão num momento muito deprimido, num pós-uso, ou com muita fome, ou só precisando de um banho. Então, você nunca sabe como você vai encontrar a pessoa ali. Existe um vínculo que vai sendo construído ao longo do tempo. Isso não é rápido, pessoas vêm e vão, mas, de um modo geral, as equipes de consultório na rua têm uma competência muito profunda de vinculação. Porque se não vincular, não cria segurança. Se a pessoa não se sentir segura, ela não vai nem ouvir o que você tem para falar, muito menos
aceitar a oferta que você está proporcionando. Você deve passar também por diversos desafios, né, dentro da sua área, dentro aí do seu cargo. Você poderia compartilhar alguns com a gente? Eu não tenho um que tenha ficado tão marcante, porque o nosso dia ele é tão intenso, né? As informações, o cenário ele muda, né? De um dia para o outro as coisas estão muito diferentes, né? Um senso crítico adequado para compreender qual é a emergência técnica da situação. O nosso desafio diário é acompanhar as equipes, é verificar como é que está sendo feita a contagem das pessoas. A gente tem muitas planilhas, a gente tem sistemas que estão sendo integrados, a gente tem reuniões diárias, então a gente faz reunião com os CAPs, com os consultórios na rua, com os hospitais do estado, a gente faz reunião com as nossas equipes aqui de atenção básica. Então, não é uma política que se construa a partir de uma única pessoa decidindo, é impossível. É ouvir o que as equipes trazem, atender o que a coordenadoria do programa, a coordenação do programa pede. Então, o nosso desafio é essa integração. A integração das políticas é muito fundamental, né? Senão nada acontece, principalmente numa clínica, numa política tão complexa, que é o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidades diversas. A pessoa não necessariamente está morando na rua. A droga pode ter levado ela para a rua. Então, aí a gente precisa verificar como é que a equipe vai fazer. Então, é uma loucura. E com certeza a gente já tem pacientes que conseguiram se recuperar aí através desse núcleo, através desse projeto. Você pode contar pra gente alguma história que você teve? E pra você, como que é ver essa pessoa recuperada, né? Que você acompanha, você mesmo falou que acompanha os dados, vê o que tá acontecendo. Então você acompanha desde o comecinho ali da abordagem, né? De fato, a gente conhece a pessoa a partir de um número. E aí depois tem uma discussão, se ela é uma pessoa muito complexa, muito vulnerável, vai ter uma discussão entre equipes, aí a gente conhece o nome, a situação, em algum momento a gente conhece aquela pessoa pessoalmente, quando o escritório vai para o campo, né? Então a gente está vendo ali como é que é a abordagem. Quando a gente está conversando com a equipe, fala assim, tem que vincular, precisa aproximar, tem que ofertar, para essa pessoa não querer ficar na rua. A gente fala o que tem que ser feito de acordo com as diretrizes, mas quando a gente está na rua, a gente vê a equipe fazendo isso tudo, é um aprendizado inexplicável. A partir dessa vivência, dessa experiência, né, a gente consegue trazer para o escritório como é que a gente vai relatar melhor o número. É literalmente isso, é uma conexão. É porque a gente não pode usar a palavra cura, porque a clínica de álcool e drogas ela é indefinida, ela é impermanente, né? Então, é uma pessoa que ela tem que estar sempre em alerta. Né? E como é que é esse alerta? A pessoa tem que querer, né? Não adianta nada disso tudo que eu te contei, de toda essa política, se a pessoa não aderir, não tem solução. Mas a cura, a solução, o sucesso, ele é diário. Então, se a pessoa está dentro de um dos nossos equipamentos, porque são vários, né? São muitos equipamentos que também ofertam algum período de moradia. Você pode citar alguns deles pra gente? Sim, a gente tem o SEAT 2 e o SEAT 3 que ficam ali nesse fluxo, né? Nesse caminho. E aí o SEAT 2, a pessoa fica ali por algum tempo. O que acontece? O consultório na rua observa que ela tem critérios para aderir a esse programa, esse equipamento, e é um equipamento que oferece um tratamento de assistência e de saúde por 3 meses e pode se alongar dependendo da necessidade, de um modo geral, né? E aí ali ela tem atividades e uma terapêutica completa para que ela não se degrade usando as substâncias, tá? Dentro da política de redução de danos, você tem ali N terapêuticas que podem ser aplicadas. Que foi o que eu falei inicialmente, pode ser proposta abstinência ou não, depende muito da pessoa. A gente só oferta o cuidado e respeita a decisão da pessoa, mas também mostra para ela o quanto que as escolhas dela vão levar ela para caminhos diferentes. Então, você tem o SEAT 2 que você fica esse tempinho e depois você tem o SEAT 3 que dentro de discussões de caso, da evolução da pessoa, ela pode ficar nesse equipamento por até 2 anos. Nesse período, dentro do programa Redenção, que a gente também tem a Secretaria de Trabalho, então você tem ali programas de capacitação e de emprego dentro do programa, em que a pessoa, o tratamento da pessoa, a proposta a terapêutica dela, de um modo geral, para além da clínica de álcool e drogas, é proporcionar autonomia. Fazer com que a pessoa se capacite para que ela possa depois ter a autonomia de seguir sua própria vida. Um caso de sucesso, uma cura, é a pessoa querer muito naquele dia, por causa de uma decepção, usar
qualquer tipo de droga e ela não usar. Esse já é um dia de sucesso. Então, quando a gente consegue controlar esse tipo de impulso, já é uma vitória. Essa resistência, essa persistência, a gente comemora, sabe? É bem diário mesmo. Que trabalho lindo vocês fazem, né? Igual você falou, chega a se emocionar. A gente se emociona. Uma pessoa que não queria sair dali, aceitou um acolhimento e foi para um equipamento da assistência. Isso não tem explicação, gente, é só vivendo. Incrível. E, Lindsay, pra gente finalizando aqui, caminhando pro final do nosso episódio, o que você espera desse projeto pro futuro? Olha, não existe, assim, um futuro muito diferente do que a gente vive no dia a dia. O programa em si já pensa no futuro, né? É isso, porque a gente está trabalhando o futuro da pessoa. Exatamente, bem colocado. O programa em si já é o futuro, né? Ela tendo essa autonomia, pra gente é sucesso. Então o programa está funcionando. Perfeito. Lindsay, muito obrigado pela sua presença agradeço. aqui no nosso videocast. E finalizamos mais um Saúdecast SP. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, deixe um comentário aqui pra gente e não esqueça de compartilhar esse vídeo com a pessoa que você gosta. Até a próxima. Tchau, tchau.